O povo de Atlântida, chefiado por Poseidon, dominava o Mediterrâneo. Após muitas gerações, eles perderam de vista suas origens divinas e se tornaram gananciosos e avarentos. Zangado e desapontado pela imoralidade e desejos mundanos deles, Poseidon açoitou o mar e varreu a ilha de Atlântida e seus habitantes da face da terra. Tudo o que resta dela, que já foi uma grande civilização, é o mito. As grandes criaturas que habitam nas profundezas podem também manifestar a vontade de um Deus zangado, como ilustra a história de Jonas na Bíblia. Jonas foi ordenado por Deus para viajar a Nínive e pregar para o povo sem Deus. Mas sabendo que era uma cidade cheia de maldade, ele ficou com medo e fugiu num barco que ia para Tarsus. Deus então invocou uma violenta tempestade. Os marinheiros, temendo por suas vidas, jogaram ao mar a carga do navio. Mas a tempestade continuava sem parar. Para descobrir quem tinha deixado Deus zangado o bastante para causar a tempestade, eles tiraram a sorte. O palito mais curto ficou com Jonas, e os marinheiros o sacrificaram para salvar seu barco da fúria do Todo-Poderoso. Enquanto ele lutava nas agitadas águas, um grande peixe veio das profundezas e engoliu Jonas por inteiro. Durante 3 dias e 3 noites, ele ficou na barriga dessa grande fera. Então, arrependido da sua desobediência, implorou perdão ao Senhor. Deus ouviu suas preces e fez com que Jonas fosse expelido pela gigante criatura. Tendo aprendido sua lição, Jonas se tornou um profeta, pregando em Nínive, assim como o Senhor havia ordenado. A história de Jonas é de morte e renascimento. Depois de 3 dias e 3 noites de sofrimento e tormento, Jonas renasce da barriga de uma baleia, purificado do seu passado, para começar uma nova vida como profeta. A baleia foi o túmulo da sua antiga vida e o útero da sua nova vida. Talvez a experiência de Jonas represente provações que todos nós temos de passar e das quais nós saímos renovados, com uma profunda compreensão de nós mesmos. Poderia ter existido essa enorme criatura do mar? Os biólogos marinhos de hoje dizem que a única criatura capaz de engolir um homem inteiro é a baleia cachalote. As criaturas que habitam o oceano estão entre as mais antigas formas de vida veneradas pela humanidade.
Durante milhares de anos, o homem viu que o mar fornecia um interminável suprimento de alimento. Por isso, os peixes vieram a simbolizar fertilidade e a perene força de vida, regenerando e renovando-se. Cada criatura na natureza tem sua sabedoria. Acreditava-se que os peixes tinham acesso aos segredos do mar, mistérios além da compreensão humana. Os peixes eram elevados a deuses benevolentes. Através dos sacerdotes dessas religiões xamânicas, eles traziam cultura, conhecimento sagrado e a promessa de salvação. A imagem do peixe foi usada pelos primeiros cristãos. Eles pegaram a palavra grega para peixe e a transformaram num acrônimo. As letras de Ictus representaram Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então o peixe se tornou um sinal secreto entre os cristãos perseguidos. Nadando como peixinhos na água batismal, os cristãos eram purificados dos seus pecados e, como Jesus e Jonas, renascidos da água para uma nova vida. Os antigos gregos acreditavam que Apolo, o deus do sol, podia se transformar num delfim. Eles o chamavam de Apolo Delfino. Nesta forma, ele certa vez salvou um grupo de marinheiros náufragos. Eles aportaram em Delfos, o santuário sagrado que tinha esse nome em homenagem a Apolo Delfino, e os gregos pensavam ser o centro do mundo. Aqui era o local do templo mais importante de Apolo. Em retribuição por tê-los resgatado, os marinheiros salvos tornaram-se seus devotados sacerdotes. Uma mulher solitária, Pítia, recebeu a sabedoria de Apolo, que ela passaria na forma de oráculos para aqueles que visitassem o templo. Pensava-se que o mar e suas criaturas forneciam um profundo conhecimento que eles dividiam com o homem. Por mais de 1000 anos, o oráculo délfico foi consultado pelos gregos, romanos e povos ocidentais. Um tema recorrente nas antigas histórias é a sobrevivência das espécies da Terra. As inundações cataclísmicas podem eliminar civilizações, mas a vida renasce através dos poucos escolhidos para sobreviver. Satyavrata Manu era um piedoso governante que morava na Índia muitos anos atrás. Um dia, enquanto fazia seu ritual de purificação, pegou um pequeno peixe. O peixe, na realidade a divindade Vishnu, queria mostrar seu poder para o rei, e então começou a crescer. Foi crescendo, crescendo, até que o rei teve de devolvê-lo à água. O rei havia entendido que era Matsya, a deusa Vishnu, aparecendo para ele como peixe. Matsya contou a Satyavrata Manu que uma grande inundação estava se aproximando e que ele deveria colocar um casal de cada espécie animal e sementes de todas as plantas num barco. Quando o dilúvio chegou, Matsya levou o barco para a segurança e depois revelou para Manu os Vedas, o conhecimento sagrado na sua totalidade, para que assim que as águas da enchente tivessem limpado os pecados do mundo, ele pudesse ensinar aos sobreviventes.
Em Mátia, nós vemos a antiga imagem do peixe como salvador e preservador, oferecendo uma segunda chance para a humanidade. Como resultado do dilúvio, Manu se tornou o último da sua raça, mas ao sobreviver, foi o fundador de uma nova, assim como Noé na história bíblica da Arca. A arca levava a semente de um mundo futuro. Novamente, o mar simboliza tanto o túmulo como o útero, dá nascimento a um novo ciclo na história da Terra. Mas outras criaturas do mar são mais inclinadas a levar o homem à morte do que à vida. As culturas das ilhas são cheias de mitos de monstros que espreitam nas profundezas e devoram vidas humanas. Essas histórias são geralmente baseadas nos riscos naturais que essas pessoas encontram. Em muitas histórias tradicionais, um homem comum é visto como impotente contra o mar e seus monstros. É necessária uma pessoa engenhosa para vencer essas criaturas. Um herói como o grande Naru da Polinésia. Certo dia, o bravo Naru estava voltando para casa após pegar peixe com lança, quando, de repente... Saiu da água uma forma humana usando um roupão vermelho e pesando 1 tonelada. O temido rei tubarão, Tumuite Aratoca. Flexionando seus músculos numa exibição espetacular, ele era um peixe com quem não se quer briga. Tinha postura com barbatanas dorsais e pele à prova d'água para combinar. Naru tentou dizer aloha, mas de forma alguma tentou você. E então nosso perspicaz herói desafiou o rei tubarão para uma corrida. Em vez de correr na água, ele correu para uma palmeira próxima e fez não um pássaro, não um avião, mas um aquaplano. O rei tubarão foi atrás dele como um relâmpago. Estava pescoço a pescoço, nadadeira a nadadeira, chegando ao primeiro recife. Naru vivo e lutando pela sua vida. O rei tubarão está ganhando velocidade. Naru está a uma cabeça ou a um rabo. Justo quando nosso herói estava sendo visto pelo tubarão como almoço, ele pegou a crista espumante de uma onda. E enquanto Naru corria em direção à praia, o rei tubarão voltava faminto para o seu reino submarino. E foi assim, senhoras e senhores, meninos e enguias, que o grande Naru inventou a primeira prancha de surf e arrasou nas praias da Califórnia do Sul. Muitas antigas civilizações consideravam o mar essencialmente feminino. O mar era o útero de todas as coisas. As marés eram como o ciclo menstrual das mulheres. Ambos coincidiam com as fases da lua. Talvez a imagem mais conhecida da feminilidade do mar seja a sereia. A primeira sereia a ser amplamente conhecida foi Atargates, a deusa síria da lua, que teve origem em cerca de 4.000 a.C. Ela tinha lagos de peixes sagrados dedicados a ela. Ofertas de peixe dourado e prateado eram feitas em sua homenagem. Seu culto prosperou no Oriente Médio até pelo menos 200 a.C. Os primeiros navegantes gregos sem bússolas nem mapas nunca navegavam sem ter terra à vista. Muitos dos perigos que eles enfrentavam eram personificados como criaturas enganadoras que habitavam traiçoeiras partes do litoral. No conto épico de Homero, a Odisseia, Ulisses e seu navio estavam voltando de uma guerra troiana quando encontraram a sirena. Ulisses tinha sido alertado dos perigos da encantadora sirena, ou sereia. Ele sabia tampar os ouvidos dos seus homens com cera de abelha, para evitar que ouvissem o sedutor canto que poderia atrair os homens para a morte. Mas o próprio Ulisses desejava o conhecimento contido nas canções delas.
Para escutar sem perigo as palavras a que nenhum homem conseguia resistir, ele foi amarrado, mãos e pés, ao mastro do seu navio. As sereias o chamaram com as suas sedutoras vozes, prometendo-lhe imortalidade. Mas quanto mais Ulisses implorava para que seus homens o soltassem das suas amarras, mais fortemente eles remavam para passar pelas perigosas pedras. Foi só quando já tinham passado o perigo da mortal canção das sereias que Ulisses foi solto. E ele e seus homens puderam continuar sua viagem de volta para casa. A história de Ulisses representa a experiência de todos os marinheiros. Depois de meses no mar, era provável que tivessem fantasias com mulheres desejáveis. No silêncio do mar aberto, os sentidos podem nos enganar. Os marinheiros achavam que estavam ouvindo coisas que queriam ouvir. Talvez o canto da sereia seja uma resposta para as orações de homens que estão enlouquecidos pelo silêncio. Com o avanço da navegação, os marinheiros foram capazes de explorar os oceanos. A sereia passou por uma mudança marinha, adquirindo um rabo de peixe. Quando os monges cristãos da Idade Média estavam escrevendo e ilustrando suas fábulas, ela tinha virado uma sereia. A sereia perdeu sua divina estatura e, nas histórias cristãs, se tornou uma sedutora, a personificação dos piores ardis femininos. A sereia era frequentemente vista segurando um espelho, símbolo de sua vaidade. Diziam que quem conseguisse mirar-se no espelho dela iria olhar o seu verdadeiro eu. O pente e o espelho têm feito parte da nossa imagem de sereia desde os tempos clássicos. Afrodite, a deusa grega do amor e da atração sexual, nasceu da espuma do mar. Acreditava-se que ela foi gentilmente soprada para a praia numa concha de vieira. Em grego, a palavra vieira, katais, é a mesma que para pente. Talvez isso explique a posterior aparição de um pente nas mãos da sereia. Cabelo é associado com a sexualidade feminina, e um cabelo desarrumado é desavergonhadamente sexual. As sereias estavam constantemente tentando arrumar seus cachos para fazer os homens pensarem que elas não eram vorazes comedoras de homens. Mas na imagem dessas selvagens sedutoras, os homens estariam talvez revelando sua ambiguidade sobre a sexualidade feminina. Como o deserto com suas miragens, o mar também proporciona ilusões. Recentemente, os cientistas descobriram que antes das tempestades, objetos empurrados para fora da água parecem ficar distorcidos pelas condições anormais de ar e luz. A cabeça de uma foca emergindo pode parecer estranhamente alongada, lembrando a forma de uma figura humana, em pé na água. Talvez seja por isso que os marinheiros afirmavam que as sereias apareciam para alertá-los de tempestades, ou mesmo para causá-las. Outras explicações possíveis para sereias podem ser encontradas nos animais marinhos, como o dugongo e o peixe-boi.
Essas criaturas, embora não atrativas de perto, têm uma pele pálida e macia e embalam seus filhotes nos braços enquanto eles mamam, exatamente como uma mãe humana faz. Apesar dessas explicações racionais, a fascinação pela sereia permanece. O mar tem muitas faces. Da temerosa fúria de Poseidon, à divina generosidade de Atargates, a deusa sereia. Como o espelho da sereia, o mar nos revela uma imagem do nosso verdadeiro eu. Na sua superfície, formando vagalhões, intimidados pelas suas altas ondas, à mercê deles sentimos nossa própria insignificância. As pessoas ainda temem o mar. Acreditam que ele ainda tem a revelar seus piores monstros. Ou têm medo de se afogar, de serem puxados para baixo, como o Titanic, para uma sepultura no mar. Para alguns, como Naru, o mar é um desafio a ser enfrentado com coragem e ingenuidade. Para Jonas e Ulisses, o mar toma, mas também dá. Para todos, é uma provação da qual se emerge com maior sabedoria. Se queremos deixar a segurança da costa e nos aventurarmos além da arrebentação das ondas, mergulhando na misteriosa profundidade, ainda há tesouros escondidos para serem descobertos no mar, guardados pelas criaturas das profundezas.